E a decisão do Supremo Tribunal Federal validou as regras da reforma eleitoral de 2015, criando pré-requisitos adicionais para a criação de partidos políticos. Isso quer dizer que não vamos ter aquela proliferação, né? A norma foi questionada por um pequeno partido, o PROS, que defendeu que as regras violam a igualdade, a liberdade de manifestação, de associação e de consciência, além da autonomia política. Muito bom o embasamento, mas para o Supremo não serviu. A tese foi rejeitada. Uma revisão das regras poderia facilitar a criação do Aliança pelo Brasil, o partido do presidente. Com a decisão, ficam mantidas as regras que impedem um eleitor já filiado a partido de assinar lista apoiando a criação de outro, e a regra que só autoriza a fusão ou incorporação de partidos que têm o registro definitivo do Tribunal Superior Eleitoral há pelo menos 5 anos. Acho que o Supremo fez uma meia-culpa. Rafael, até domingo aí o ministro Gilmar Mendes falou sobre isso, né? O erro que foi, né? O Supremo não ter definido juridicamente, mas sentimentalmente aquela questão dos partidos pequenos, Partido Comunista do Brasil, Partido Verde, né? Isso tudo levou a uma decisão equivocada que permitiu essa proliferação toda de partidos. Ele admitiu um erro do Supremo Tribunal Federal, então, patrocinado, entre outros, por ele mesmo, que votou a favor da derrubada daquela cláusula de barreira aprovada pelo Congresso Nacional acertadamente no final da década passada. É difícil que o Congresso Nacional aprove alguma coisa que, em tese, contraria os interesses dos próprios deputados e senadores. Foi o que aconteceu naquela cláusula de barreira, né? Se ela estivesse em vigor, segundo o ministro Gilmar Mendes, durante o programa a gente chegou a falar nisso, nós teríamos hoje com representatividade de 8 a 10 partidos importantes, tem mais de 30 representados, né? O que, se a gente tivesse de 8 a 10, as negociações políticas ficariam muito mais simples em assembleias legislativas, em câmaras municipais, no Congresso Nacional. Os representantes do Poder Executivo ficariam menos sujeitos à tal da chantagem. Você diminui o número de interlocutores, diminui em tese, não é? Diminui a possibilidade de que as pessoas fiquem te chantageando, os partidos mais representativos, efetivamente com ideologias, defendendo teses interessantes, mas naquele momento houve esse encantamento por essa tese apresentada no Supremo Tribunal Federal de que partidos tidos como ideológicos seriam prejudicados pela decisão. Ele citou no Canal Livre o PCdoB e o PV e depois admitiu que a decisão foi equivocada. Agora há uma cláusula de barreira nova, mas muito mais sutil do que aquela aprovada no final da década passada e com 10 anos de atraso, né? Mas assim, o que incomoda mesmo é o Supremo Tribunal Federal continuar legislando, né? Os caras simplesmente inventam uma regra que não está na lei, né? É claro que a gente espera que tenhamos aqui, num país, um número de partidos que seja adequado, não seja exagerado, não uma legislação que não permita a proliferação de partidos verdadeiros, meramente cartoriais, que se transformam em verdadeiras gazuas, né, para arrancar dinheiro público do fundo eleitoral, do fundo partidário, etc. Tudo isso ninguém discorda disso. Agora, isso tem que ser feito pela via legislativa. Não pode ser feito por essa mania, essa prepotência do Supremo Tribunal Federal de estar impondo regras sobre tudo. Agora, você assina... Mas o Supremo aí, no caso, Cláudio, foi instado pelo Congresso, né? Por um partido sim, político. Mas ainda, sabe, o Supremo tem que se recusar a fazer isso. De ombros? Exatamente. Dizer, olha, isso aí é papel do Congresso. O Congresso é que tem que decidir sobre isso. Vá lá, apresenta um projeto de lei que reforme a lei vigente e altere. Essa coisa, eu acho uma violência, essa proibição do sujeito que já assinou uma lista de apoio à formação de um partido, seja proibido de fazê-lo outra vez. Olha, você Mas como é que ele pode apoiar 2 partidos ao mesmo tempo, Cláudio? Por que não? Você pode apoiar o direito que um grupo de pessoas tem de criar um partido. Isso não significa necessariamente que você vai se filiar a ele. O sujeito que é eleitor do PSDB ou do Partido dos Trabalhadores, por que ele pode ser impedido de assinar uma lista que apoia a criação do Partido Corintiano?
Né? Por quê? Assim, por mais desprezível que seja a proposta desse novo partido e tal, mas assim, é democrático isso, né? Pretender criar um partido é uma iniciativa absolutamente democrática e o cidadão pode ter o direito de apoiar essa iniciativa, ou como apoia abaixo-assinado de protestos e tal. É como se o sujeito que assinasse uma lista de protestos, um abaixo-assinado contra o governo, não possa assinar uma lista de elogio ao governo, favorável ao governo. Eu acho isso tudo muito estranho. O Supremo Tribunal Federal alguém tem que parar com isso, tem que, pela via legislativa talvez, o Supremo Tribunal Federal precisa parar de se comportar como se fosse o tutor do Brasil, né? Tudo no Brasil acontece desde que o Supremo Tribunal Federal concorde. Isso é que não dá mais para suportar. Mas seria, no mínimo, estranho alguém assinar ao mesmo tempo a criação de um partido, por exemplo, o Aliança pelo Brasil, do presidente Bolsonaro, e um partido de oposição. Eu confesso que tenho dificuldade em entender a lógica disso. Mas a lógica é apoiar uma iniciativa democrática. É democrático. Você não está se associando, se filiando ao partido. Você está concordando que aquele partido tramite, que a iniciativa para a criação daquele partido caminhe. Qual é o problema? Eu acho que não, porque é uma minoria que se associa a partido, né? Exatamente. Então, se fosse associado a partido, teria que abrir mão daquele partido. Até porque, Zé Paulo, tem uma regra em relação ao partido que é o seguinte: você está afiliado ao PSDB e resolve se filiar ao PROS, por exemplo, quando você assina, você não precisa se desfiliar do PSDB. Quando você se filia ao novo partido, a filiação anterior é automaticamente cancelada. Prevalece a última filiação. Então, assim, por que o cara não pode assinar uma lista hoje apoiando a formação de um partido e assinar depois, enfim, em seguida assinar uma outra lista apoiando a formação de um segundo partido? Eu não vejo nenhum problema em relação a isso. O Supremo decidiu ontem negar um pedido do PROS que poderia beneficiar a coleta de assinaturas para o Aliança pelo Brasil, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, ou será o novo partido do presidente Jair Bolsonaro. O PROS pediu a inconstitucionalidade da exigência de que apenas pessoas não filiadas a partidos políticos poderiam prestar apoio à criação de novas siglas. Uma das barreiras identificadas pela tesoureira do Aliança, Karina Cufa, é justamente a proibição de que filiados a partidos apoiem a criação de novas siglas. Os dirigentes do Aliança receberam relatos de eleitores sobre dificuldades burocráticas para se desfiliar das atuais siglas e então aderir ao projeto da criação do Aliança pelo Brasil. A ação não chegou agora ao Supremo, não por causa da criação do presidente Jair Bolsonaro, do partido do presidente Bolsonaro, mas em 2015, numa ação do PROS que contestava a restrição imposta por uma lei que proibia a contabilização no processo de criação de novos partidos da assinatura de eleitores filiados a outras agremiações. Deu 10-1 no Supremo Tribunal Federal. Um placar raro esse, né? Um certamente foi do Marco Aurélio, não, hein? Toffoli. Foi. Ah, do Toffoli. Não foi do Marco Aurélio. Também é estranho isso.